Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje na Comunidade Cristã Rio de Vida. Nós estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo, compartilhe essa live para que o máximo de pessoas sejam alcançadas nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Você que está na sua casa, feche aí os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós estaremos orando. Amém? Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te clamamos nessa noite, Jesus, para cada pessoa que está nos ouvindo, para cada pessoa que está na sua casa, para cada pessoa, Jesus, que vai ouvir essa palavra, que essa palavra nessa noite seja um divisor de águas, Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, aqueles que estão tristes, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sem esperança, eu te peço, Jesus, que o Senhor possa entrar na vida deles agora, Pai. Que Teu Espírito Santo possa soprar como esse vento, Jesus, esse vento que o Senhor soprou lá em Atos, capítulo de número 2, um vento impetuoso, um vento que enche toda a casa, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e traga esperança para quem não tem, e traga vida, Jesus, para quem não tem nesse momento, Pai. E eu te peço, Jesus, a minha oração é que o Senhor desperte a sua noiva. Se a noiva está adormecida, eu peço ao Senhor que desperte a noiva, Pai. Eu clamo ao Senhor nesse momento, que haja um despertar da noiva, que haja um despertar da Tua igreja, Pai. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos que me ouvem sempre nas pregações, é um livro que eu amo, que eu gosto. E se falando de Ezequiel 47, eu amo Ezequiel 47, que fala das águas purificadoras. Então eu te peço, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 47. Aleluias. Nós começaremos Ezequiel 47 a partir do versículo de número 1. Nós vamos dar um tema para esse estudo, que é águas profundas. Águas profundas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui em Ezequiel 47, a partir do versículo 1, que diz: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente e, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas que davam pelos seus tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse: estas águas saem para a região do Oriente, descem as campinas e entram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Haverá muitos peixes, e aonde chegar estas águas se tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Egedi e de Englaim, e haverá lugar para se estenderem. Os seus peixes, segundo a sua espécie, será o peixe do mar grande e multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis e serão deixados. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, e nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não se fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, e produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por essa palavra. É um tema muito forte, que fala de águas profundas. Toda vez que eu ministro essa palavra, eu sinto uma unção tremenda vinda do Espírito Santo. E que você que está na sua casa, você seja abençoado por essa palavra. Então o tema é águas profundas. Glória a Deus. Teve um pequeno blackout aqui, mas é normal. É só para os irmãos aí em casa ficar esperto. Aleluias, glória a Deus. Queridos, comece aqui a imaginar um rio. Comece a imaginar uma praia. Comece a imaginar um mar. Você começa a admirar esse mar. Você começa a admirar esse rio. Você começa a admirar essa praia. Mas tão somente admirar. Quando nós olhamos para o rio e nós admiramos, nós não vamos ter experiência, nós não vamos saber como é o rio, nós não vamos saber qual é a temperatura da água, nós não vamos saber qual é a profundidade daquele rio. E aqui em Ezequiel 47, a partir do versículo de número 1, o anjo do Senhor, ele pega Ezequiel, ele tem uma visão de um rio, ele começa a olhar para aquele rio, ele vê que as águas estão debaixo daquela casa, só que o anjo do Senhor começa a levar Ezequiel para as águas, e é isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer nessa noite. Ele quer que você caminhe para essas águas. Ele quer que você tenha experiência com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque
a superfície é algo que nós não vamos ter experiência. A superfície é algo que nós não vamos ter nenhuma profundidade. A superfície é algo que você não vai ter nenhuma expectativa, você não vai sentir muita coisa. Mas quando nós começamos a adentrar nesse rio, a nossa vida começa a mudar, a nossa história começa a mudar. Eu quero ler uma pequena introdução que eu coloquei aqui. Diz assim: Deus não quer que nós tenhamos uma vida rasa ou superficial. Ele quer nos conduzir para experiências mais profundas com o seu reino. É necessário vivermos com mais profundidade a vida cristã. É necessário irmos ao fundo. Sei que muitas vezes o fundo nos dá medo, mas o Senhor quer mostrar os tesouros escondidos. De vez em quando eu gosto de assistir a Caça ao Tesouro. Não sei se os irmãos já assistiram aqui na TV fechada. E aqueles marinheiros, eles passam anos e anos procurando tesouros escondidos da Segunda Guerra Mundial. E eles mergulham no mais profundo mar. E nisso, no decorrer dos anos, de 10 anos para cá, eles encontraram milhares e milhares de ouros no mais profundo mar. Eu quero te encorajar a você olhar para Deus como um grande rio, um rio acessível, um rio da qual você tem acesso a esse rio. A única coisa que vai fazer com que você não entre nesse rio é o seu medo, é a sua comodidade, é você ser uma pessoa totalmente descansada, acomodada. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer que você saia da superfície. O Senhor, Ele quer que você saia dessa margem, porque a superfície, irmãos, é algo sem graça. Eu lembro que em janeiro do ano passado, eu fui para o Rio de Janeiro. E eu tinha prometido à minha mãe que levaria ela para a praia. Pegava na mão dela e ia ter acesso à praia. Minha mãe com muito medo, né, porque não sabe nadar. E nós fomos. Peguei na mão dela para cumprir uma promessa que eu tinha feito muitos anos atrás, quando o Senhor me desse a oportunidade de levá-la para a praia. Eu pegava na mão dela e iria entrar para aquela praia. E isso foi feito. Eu peguei na mão dela, comecei a adentrar naquela praia, e as águas começaram a molhar os nossos pés, começaram a subir para os nossos joelhos. E minha mãe falou assim: não, só até aqui, vamos voltar. Só que de repente veio uma onda muito alta. E aquela onda veio de uma forma assim arrebatadora. E ela nos encobriu, e ela nos encharcou, né? E nós sorrimos muito, porque minha mãe teve medo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós não devemos temer o reino dos céus. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos entrar nesse rio. Nós precisamos sair da superfície. Porque a superfície, irmãos, é quando nós nos acomodamos. Nós andamos de culto em culto, sabe? Nós vamos numa vigília ou outra, mas nós não temos uma vida de oração. Nós não temos uma vida de propósito. Nós não temos uma vida em Deus. E o Senhor nessa noite, Ele quer que você entre em águas mais profundas.
irmãos, eu coloquei alguns tópicos aqui. E o primeiro diz assim: é necessário sair da superfície, sair do comodismo. Nós precisamos sair desse comodismo, senão a nossa vida não vai mudar. Você que está me ouvindo aí em casa, se você não sair da superfície, a sua vida não vai mudar. Você não vai ter experiências com Deus. Olha só, a superfície é o nível de salvação, ou seja, você aceitou Jesus em seu coração e nada mais. Você recebe um frescor da água e nada mais. Eu me lembro que eu fui para a cachoeira do Itiquira, e há muitos anos atrás, e eu olhava para aquela cachoeira e eu admirava. Eu falava: Senhor, que maravilha essa cachoeira. E os irmãos que já foram no Itiquira, ali em Formosa, sabem que quando você vai se aproximando, o chuvisco vai molhando o seu rosto, vai molhando o seu corpo, e você vai se refrigerando. Eu me lembro que eu fiquei ali e eu fiquei admirado. Eu falei: Senhor, que maravilha que o Senhor fez. O Senhor virou para mim, no meu coração, e disse assim: Ângelo, é muito bom o chuvisco, é muito bom você ser refrescado por essa água, mas é melhor ainda você entrar na cachoeira, você mergulhar na cachoeira. E o Senhor nessa noite, nesta hora, está te dizendo: não se contente com os chuviscos, não se contente com os arrepios, não se contente em ficar na margem. O Espírito de Deus vai te conduzir às águas profundas. O Espírito de Deus vai te conduzir a experiências com Ele. O Espírito de Deus quer mudar completamente a sua vida, completamente a sua história, completamente a sua casa, completamente o seu casamento. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: não permaneça na superfície, entre no rio chamado Deus. Aleluia! É necessário entrar nas águas. Ezequiel 47, versículo de número 3, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 covados, me fez passar pelas águas, águas que davam nos tornozelos. Quando você entra no rio, na praia, na cachoeira que seja, quando você entra, as águas dão nos artelhos. Artelhos falam de tornozelos. Tornozelos, eles falam de caminho. Isso significa que quando você decide, quando você sai do comodismo, quando você entra no rio, você começa a ter uma experiência com Deus. Você começa a ter uma experiência com o Senhor. A sua vida nunca mais será a mesma. Aleluias! E as águas dão nos tornozelos, irmãos. Tornozelos, pés, fala de caminhos. Olha só o que diz aqui em Salmo 119, versículo 15, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Quando nós entramos no rio chamado Deus, o Espírito Santo vai nos conduzindo, e nós começamos a entrar nesse rio através da palavra. Nós precisamos calçar os nossos pés com essa palavra. Águas, elas dão nos artelhos. Artelhos fala de caminho.
caminho fala de palavra. Efésios capítulo 6, versículo 15, diz assim: e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade ela começa a nos libertar, começa a nos limpar, começa a nos lavar. A palavra de Deus, o próprio Deus, é esse rio que quer lavar a minha e a sua vida. É esse rio que quer trazer experiências novas para você. O interessante é que o profeta Ezequiel aceitou o desafio do anjo. Ele teve aquela visão, ele viu um anjo, mas ele decidiu. Você que está me ouvindo, você precisa se decidir por Deus. Você precisa se decidir pelos rios. Você precisa se decidir por águas mais profundas. E a sua vida nunca mais será a mesma. A sua história nunca mais será a mesma. O Senhor mudará a sua história para sempre. Quando você entrar nesse rio, quando você mergulhar nessas águas. As águas, elas deram nos artelhos. Artelhos fala de caminhos. Caminho fala de lâmpada. Lâmpada fala de pés. Pés fala de palavra. Então nós precisamos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. E quando nós calçamos os pés com a preparação do evangelho da paz, a superfície vai ficando para trás, deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim, para aquelas que estão diante de nós. Quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, quando nós nos envolvemos com esse rio, nós nunca mais queremos a superfície. Nós queremos o mais profundo de Deus. Nós queremos nos envolver com o próprio Deus. Quando nós entramos nesse rio, irmãos, o nosso desejo é de se aprofundar, de entrar mais fundo e mais fundo. E nós somos conduzidos pela palavra, pela preparação do evangelho, e o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo às águas mais profundas. E aí, irmãos, as águas, elas não dão mais nos nossos tornozelos. As águas agora, elas dão nos joelhos. Você que está em casa, dá uma olhada aí para o seu joelho. E ele vai te lembrar de quanto tempo você não dobrou mais os seus joelhos para falar com Deus. Águas, elas dão nos joelhos. Joelhos, elas falam de oração. Isaías, capítulo de número 65, versículo 24, diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Queridos, olha que coisa tremenda e coisa profunda. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos de joelho, quando nós entramos para esse rio, quando as águas dão nos joelhos, nós sentimos o desejo, irmãos, de orar, de buscar, de se aprofundar em Deus.
Então nós começamos meditando na palavra, e agora nós já estamos orando, buscando ao Senhor. E o Senhor nos disse aqui em Isaías: antes de nós clamarmos, o Senhor nos responde. Ainda que nós não falamos, Ele ainda nos ouve. Esse é o Deus que o Senhor quer que você se relacione nessa noite. Esse é o Deus que quer que você tenha experiências mais profundas com Ele. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz assim: e tudo o que pedires em oração, se vocês crerem, vocês receberão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7: orai sem cessar. Os joelhos nos levarão a lugares inacessíveis pelos homens. Os joelhos nos levarão a lugares profundos. Os joelhos te levará até o esconderijo do Altíssimo. Os joelhos, irmãos, fará você encontrar as asas do Altíssimo. Os joelhos te farão trilhar pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. A oração te trará experiências que você nunca teve na sua vida. A oração te fará, irmãos, orar por pessoas necessitadas, pessoas angustiadas. E através da oração, o Senhor trará a cura física, a cura da alma. Então nessa noite, o Espírito Santo quer que você entre em águas mais profundas. O Espírito Santo quer que você esqueça a superfície e venha ter uma nova experiência com Ele. O Espírito Santo quer que você tenha uma relação, aleluia, de amor e de intimidade com Ele. O Senhor quer que você não se lembre só da salvação. O Senhor quer que você não se lembre só dos cultos de domingo. Mas o Senhor quer ter um relacionamento com você. O seu relacionamento com Deus mudará a sua vida, mudará a sua casa, mudará a sua história, mudará o seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. As águas, elas deram nos artelhos, que fala dos tornozelos. As águas deram nos joelhos. E agora, irmãos, as águas deram nos lombos. Ezequiel 47, versículo de número 4. Diz assim: nós lemos o A, agora nós vamos ler o B. Glória a Deus. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Irmãos, se você está percebendo, você está só se aprofundando no rio. Você só está entrando no mais profundo de Deus. Saiu da superfície, do lugar de comodismo, começou a meditar na palavra. As águas começaram a subir, deram até os joelhos. Você entendeu que você precisa orar. Você entendeu que você precisa de um relacionamento com Deus. Você entendeu que com o seu braço forte você não faz nada. Você entendeu que a sua dependência é exclusivamente de Deus. É exclusivamente do Mestre. É exclusivamente do nosso amado, que um dia chegou em nós e disse: vem, segue-me, te farei pescadores de homens, te farei pescadores de homens, vem e me segue.
porque dos vossos interiores fluirão rios de águas vivas. E o Senhor nos convida a entrar nesse rio. Confesso aos irmãos que eu estou sentindo uma presença de Deus tremenda. É como se do meu interior fluísse rios de águas vivas. Aleluias. As águas davam nos lombos, irmãos. Os lombos são os ombros, joelhos, tornozelos, joelhos e lombos. Os lombos falam de responsabilidade. Quando o cristão entende que ele é uma pessoa responsável, quando ele entende que ele tem a responsabilidade de pregar o evangelho e espalhar as boas novas. As águas dão nos lombos, e nós não queremos mais essas águas só para nós. Nós queremos espalhar esses rios aonde quer que nós passemos, aonde quer que nós andemos. Não sei se você já se percebeu, quando você está no meio de algumas pessoas, daqui a pouco você está falando de Jesus, está falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. São esses rios, irmãos, que estão fluindo de dentro de você. É essa responsabilidade que você tem de pregar o evangelho, aleluia, essa responsabilidade de compartilhar a vida. As águas, elas dão nos nossos lombos, que fala de responsabilidade. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 35, fala: estejam cingidos os vossos lombos. Ou seja, esteja cingida a sua vida de verdade, esteja a sua vida cingida de experiências com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não parou por aqui, irmãos. Existem águas que não se pode atravessar. Existem águas mais profundas. E essa é a minha oração todos os dias, irmãos. Todos os dias ter um encontro com o meu amado. Todos os dias ouvir a sua voz. Todos os dias ser direcionado por Ele. Mas nós sabemos que não é fácil esse relacionamento. Nós sabemos que não é fácil essa caminhada. Mas é possível, porque o Espírito Santo, Ele nos conduz. Assim como o anjo, ele conduziu Ezequiel até a esse rio. O Espírito do Senhor te conduzirá a águas mais profundas. O Espírito do Senhor te conduzirá a experiências mais profundas. Em nome de Jesus, eu profetizo que você tenha visão, eu profetizo que você tenha revelação da palavra, eu profetizo, irmãos, aleluia, que o Senhor te use, aleluia, nos dons de cura. Eu profetizo que as pessoas sejam libertas através da sua vida, porque você não vai viver mais na superfície, você vai mergulhar o mais profundo que você puder, o mais profundo em Deus que você puder, você irá mergulhar. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluias. E aí, irmãos, nós vamos aqui para Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo de número 5. Olha que coisa tremenda. Mediu mais 1000 e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que deviam passar a nado, o rio pela qual não se podia mais atravessar. É quando nós
perdemos o controle, irmãos. Já viu quando você quer dirigir a sua vida? Já viu quando você quer dirigir os seus passos? Já viu quando você quer escolher tudo? Você quer fazer tudo do seu jeito, tudo da sua forma? Quando você entra nas águas profundas, você não faz mais, o Senhor é que faz por você. Você não dirige mais, o Senhor, aleluia, Ele dirige os seus passos, Ele dirige a sua vida, o Senhor, Ele te conduz. Você não é dirigido mais pelos seus desejos, você é conduzido pelo Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é quando você cansa. Você começa a nadar e você cansa. E a minha palavra para você é: pare de ficar nadando. Pare de ficar dando braçadas em vão. Se entregue ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele vai mudar a sua história. Entregue seu caminho ao Senhor e Ele vai mudar a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele te conduzirá a águas mais profundas. Quando você se entrega, o Espírito de Deus, Ele te puxa para o fundo do rio. Mas pastor, se me puxarem para o fundo do rio, eu vou morrer. E a minha palavra para você é: você precisa morrer para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus caprichos. Aleluia! Quando nós morremos para as nossas vontades, Cristo em nós é a esperança da glória. Quando nós morremos para a nossa vontade, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! Eita, irmãos, que glória que eu estou sentindo aqui. Eu não sei você aí da sua casa. Tem alguns irmãos aqui que vieram hoje, estão aqui sentindo a presença de Deus. E eu creio que você aí da sua casa está sentindo a glória de Deus. Você vai ser puxado para o fundo. Aleluia. Você vai beber desses rios. Você vai se afogar, aleluia, no amor de Deus. Você vai se afogar na graça do Senhor. Você vai se afogar nas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada dia. Você vai se afogar no amor de Deus. E quando nós nos afogamos, quando nós nos entregamos, nós perdemos o controle das nossas vidas, das nossas vontades, dos nossos desejos. Aquilo que você queria fazer, você não faz mais. Aleluias! João capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que coisa tremenda, irmãos. Quando nós morremos, do nosso interior flui rios de águas vivas. Essas são as águas que não se podiam atravessar. Essas são as águas, esses são os rios. Quando o Senhor nos puxa por mais profundo lugar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos partir, já estamos partindo para o final. Louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 47, versículo de número 6. Olha que coisa tremenda, irmãos. Os rios não vai ficar só no nosso interior. O rio não vai ficar só na nossa vida. O rio, ele vai desembocar no Mar Morto. Pastor, quem é o Mar Morto?
são aqueles ainda que não entregaram a sua vida para Jesus. São aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ter essa relação com Deus. São pessoas que não têm experiências com Ele, que não conhecem Jesus, são um mar morto. Mas a Bíblia diz que as águas, elas sobem. Os rios que estão dentro de você, eles sobem. E através da sua vida, a água, ela vai cair no mar morto. São as pessoas necessitadas, as pessoas que não têm vidas, as pessoas que não têm esperança. Eu quero te dizer, você sabia que você é esperança para alguém? Você sabia que você é o rio para o mar de alguém? Você sabia que você é o rio para o mar morto de alguém? Você sabia que você é o rio de vida para o mar morto de alguém? Vamos ver? Aleluias! Versículo 6 do capítulo 47. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. Olha que coisa tremenda. Aleluias. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriente e descem as campinas e entram no mar morto. Aleluias! Louvado seja Deus! As águas que estão dentro de você, os rios vivos que estão dentro de você, vai alcançar alguém que precisa, vai alcançar alguém que está morto, vai alcançar alguém que quer se suicidar, vai alcançar alguém que quer cortar os pulsos, vai alcançar alguém, aleluia, que está tentando pular de uma ponte nesse momento, vai alcançar alguém que está com a corda querendo colocar no pescoço. Eu profetizo que os rios de vida que estão em você vai cair no mar morto hoje, em nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então me disse: essas águas saem para o oriente, descem a campina, entram no mar morto, e as águas se tornam saudáveis. Oh, aleluias! As águas se tornam saudáveis. Quem queria tirar a vida, não vai tirar mais. Quem queria pular da ponte, não vai pular mais. Quem queria se separar, não vai se separar mais. Quem queria, aleluia, entrar debaixo de um carro, não vai, porque as águas se tornarão saudáveis através de mim, de você, através desses rios, através do próprio Deus que habita em você, através do Espírito Santo que habita em você. Louvado seja Deus. É por isso que você não deve ficar na superfície. É por isso que você tem que entrar nesse rio. É por isso que você tem que se envolver com a palavra. É por isso que você tem que se envolver, aleluia, com a oração. É por isso que você tem que ter responsabilidade de pregar o Evangelho. É por isso, irmãos, aleluia, que o Senhor quer que você entre nesses rios, para que o mar morto se torne saudável. Aleluias! Louvado seja Deus. Aleluia. Olha só, irmãos, versículo 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá. Por onde quer que passe esse rio, haverá muitíssimo peixe.
Peixe fala de almas, peixe fala de vida. E aonde chegarem essas águas, meu Deus, o lar que chegar essas águas, o lar que chegar essa palavra, o lar que chegar o meu Jesus, aleluia, se tornarão saudáveis, aleluias, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Junto a ele se acharão pescadores. Deus está falando com você. Junto a esse rio se acharão os pescadores. Você que está aí em casa, estou aqui carregado de uma unção, carregado de um poder. Junto a esse rio que o Senhor vai tornar as águas saudáveis, o Senhor manda você lançar as redes. Junto a esses rios, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, se acharão os pescadores. Ei, pescadores de almas, o Senhor quer te achar hoje. Você que está com o seu chamado morto, você que está escondido aí nas margens, o Senhor manda você entrar o mais profundo que você puder, porque Ele te fará pescadores de homens. Aleluia. Meu Deus, olha que coisa tremenda. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, aleluia, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Escute isso, irmãos. Haverá a última colheita na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levantará um povo. Deus levantará um povo. Já existe um povo. Deus levantará um povo que vai lançar as suas redes no mar, vai pescar muitas pessoas, muitas vidas se converterão, aleluia, muitas pessoas se voltarão para Ele, aleluia, e essa será a última colheita. Sabe por quê? Porque essa colheita, esse avivamento, ele será, aleluia, minutos antes da vinda do Senhor. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, mas antes disso terá esse avivamento, antes disso terá essa colheita que está falando aqui em Ezequiel 47. Louvado seja Deus. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Estou concluindo essa palavra. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, ribanceiras de um lado para o outro, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Você está entendendo essa palavra? Essa palavra é muito forte. Você que é uma árvore, você precisa dar frutos. Você que é uma árvore, você precisa dar frutos. Pessoas precisam comer dos seus frutos. Pessoas precisam comer daquilo que você tem, da palavra que você tem, da essência que você tem, dos rios que você tem. Aleluia. É necessário isso nessa noite. Aleluias. Não fenecerá a sua folha e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Você é o santuário, você é o templo. As águas sairão de você.
Meu Deus, meu Deus, o seu fruto, irmãos, eu estou sentindo algo aqui, impactante aqui nessa noite. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluias! Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você que está aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Nós vamos encerrar esse pequeno estudo. Eu vou orar com você agora. Lembre-se dessa palavra. Essa palavra que está tremendo o meu espírito, as minhas carnes. Senhor Jesus, eu oro nessa noite pelos meus irmãos que estão em casa. Eu oro nessa noite, Jesus, para que os meus irmãos tenham essa experiência, para que eles desejam sair da superfície, para que eles possam entrar nesse rio, para que eles possam ser direcionados pelo Espírito Santo, que as águas deem nos artelhos, que a palavra, aleluia, calce os pés de cada um que está me ouvindo com o evangelho da paz. Que ao adentrarem nesses rios, as águas deem nos joelhos, que eles possam ter o prazer de orar, de conversar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de entrar no quarto, de fechar a porta, aleluia, aonde ninguém vê, mas o Pai que está em secreto, Ele vai ver e vai recompensar. Que nós possamos ter a responsabilidade de pregar o Evangelho, que nós possamos ter essa responsabilidade, aleluia, de ser cristãos, de ser exemplo, de ter um caráter, de ter um bom testemunho, Jesus. E que nós possamos, aleluia, desejar as águas profundas, águas que ninguém consegue atravessar, que o Espírito Santo possa nos puxar para baixo, que o nosso interior possa ser cheio, 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 cheio da Tua presença, dos Teus rios. Que as nossas águas possam ser, aleluia, dispensadas no mar morto, nem quem precisa, nem quem necessita. Que o Senhor possa nos fazer pescadores de homens, que as nossas árvores possam dar frutos para alimentar os necessitados, e que as nossas folhas possam curar, aleluia, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. E eu, Jesus, encerro essa palavra em nome de Jesus. E eu, Pai, encerro esse estudo, esse período da qual eu fui cheio, nós fomos cheios da Tua presença, Pai. Obrigado pela oportunidade, Jesus, de estar na Tua presença. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã nós temos a nossa quarta profética. Louvado seja Deus. Amanhã nós teremos a nossa quarta profética. Vai ser uma bênção. Amém? E que você possa nos acompanhar nas redes sociais. Deus abençoe. Um forte abraço e um beijo no coração. Amém?